E essa daqui é a praça, que é na realidade um memorial a céu aberto de toda o caos que aconteceu naquela época. Cada cadeira dessas grandes aqui representam 1000 judeus que foram levados para os campos de concentração. Em volta tem outras cadeiras menorzinhas que também representam isso. Ao todo são 70 cadeiras que representam 70.000 judeus que foram levados para os campos de concentração. E ó, essas cadeiras aqui, até aquelas que ficam bem nos cantinhos, não é pra você sentar, tá? Isso daqui é representando todos os judeus, tudo que aconteceu. Isso aqui é um memorial a céu aberto. Não é pra você colocar sua bundinha ali e sentar e dar uma descansada, beleza? E aqui ainda na praça, onde tem as cadeiras, você também tem esse local onde tem uma plaquinha explicando um pouco sobre o movimento que ocorreu, que eles falaram que como o destino deles já estavam traçados, já era certo que iria para o campo de concentração, eles não iriam como ovelhas, eles iriam lutar até o último minuto. Então eles só colocaram que eles teriam 3 linhas nos livros de história falando que teve esse movimento em que eles lutaram, mas eles mereceram muito mais do que 3 linhas, né? E isso daqui é muito importante, sabe por quê, Will? Não. Pelo fato de que esse moço aqui, ó, esse Tadeus, foi o único que não era judeu que foi permitido continuar aqui. Quando o gueto foi escolhido para que apenas os judeus ficassem, o que aconteceu? Apenas esse moço pôde ficar com a farmácia dele aberta e funcionando. Ele entregava remédios, medicamentos, porque não podia entregar nada para ninguém, sabe? Então ele fazia um contrabando para conseguir fazer com que as pessoas não morressem aqui no gueto. E aí eles fizeram aqui dentro um museu, então mostram ali vários itens daquela época e também tem um livro desse moço que você pode comprar se você tiver interesse. Tem um link aqui embaixo para você poder ler sobre a história e fica bem de frente, bem em frente à praça do memorial, né, que a gente acabou de te mostrar. E esse muro aqui, ó, esse muro tem uma inscrição ali em hebraico que diz o seguinte: aqui eles viveram, sofreram e morreram nas mãos dos torturadores alemães. A partir daqui, eles começaram sua jornada final para os campos de extermínio. Pesado, né? E estamos com quantos graus agora? Agora 3 graus, mas a sensação térmica é -1, porque o vento tá cortante assim, nossa, sabe? A mãozinha tá tudo geladinha. Aliás, é engraçado que os dias que a gente escolhe pra sair são os dias que ficam gelados. Ontem tava chovendo, então aí hoje limpou, mas aí pós-chuva assim, sempre fica mais gelado, né? É uma umidade assim que dá a sensação térmica menor, viu? Achei curioso que aqui na calçada você já tem essa linha aqui que delimita até onde os carros eles podem subir em cima da calçada para eles não atrapalharem tanta rua, mas aí o limite deles é aqui, então fica já bem estipulado certinho. Separadinho. E a gente tá agora indo no caminho do Oskar Schindler, da fábrica, que hoje no caso é um museu. E você provavelmente já ouviu falar do nome, esse Schindler, por causa de um filme hollywoodiano, o nome de A Lista de Schindler, que é muito famoso, que é do Steven Spielberg. Ele decidiu abrir uma empresa e ele usar o povo judeu como mão de obra barata, que era isso que eles faziam lá naquela época. E aí, como ele tinha muita influência no partido nazista, ele conseguiu. Mas Aline, ele não era gente boa? Mas então... No começo até que não era, mas depois ele se apegou aos funcionários e salvou mais de 1000 judeus do Holocausto. A gente vai entrar agora no museu dele aqui. E é legal ver essa foto de 1919. Essa aqui é a parte central da cidade, onde a gente já mostrou. E aí, ó, aqui sempre tem umas contando as historinhas, né, falando um pouco. E nesse caso aqui tá contando de um moço que ele tava bem positivo, assim, sabe? Ele achava que a guerra não ia durar muito tempo, e que era pouca coisa, e que a França e a Inglaterra iam vir ajudar a Polônia, assim. Então não tava com aquela sensação de que uma guerra ia acontecer.
que é legal desse museu. Ele conta momentos antes, durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. E quando começa, a gente estava antes de começar a guerra. Aí agora já entra na parte da Segunda Guerra Mundial. Ó, e aí foi em outubro, 2 de outubro, que Adolf Hitler estabeleceu o governo aqui. E esse monumento aqui, ele foi destruído pelos nazistas, depois reconstruído, como você vai ver agora. Hoje ele tá todo reconstruído e de fato eles continuam colocando várias flores em homenagem. Esse monumento, ele foi em comemoração da vitória da Polônia sobre a Lituânia. E aí também acontecia de que ele chegava e falava: você tem 24 horas para sair daqui, porque uma pessoa do exército vai tomar a sua casa e vai ficar com ela. Então imagina, você tá na sua casa e alguém chegar e te tirar de lá, você tem 24 horas para tirar suas coisas. Aí ó, você vê aqui do exército nazista cortando a barba dos judeus, ó. Cortando a barba. Engraçado é que a máquina de escrever tem um L riscadinho, o Z com bolinha, que eles usam aqui na Polônia. As universidades quase todas foram fechadas, porque eles não queriam que a população se educasse, né? Eles não queriam que os professores continuassem, que pudesse começar alguma insurgência. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os professores, prenderam, foram ao todo 183 pessoas, sendo 142 acadêmicos. Então assim, teve vários professores que foram presos, alguns foram levados para campos de concentração e outros acabaram morrendo aqui mesmo em Cracóvia, porque eles poderiam se rebelar contra o que estava acontecendo. Então mataram muitos professores e fecharam as universidades. E aí, como eu comentei, o Oskar Schindler, ele era um nazista. Porém, quando ele veio para cá, ele criou uma empresa, uma fábrica, para que fosse possível usar mão de obra que era muito barata. Ao primeiro momento, ele veio por causa disso mesmo. Estava barato, ele queria fazer a fábrica dele, então simbora, vamos usar mão de obra barata. Mas ele se apegou a esses funcionários, ele se compadeceu da dor deles e ele começou a proteger esse pessoal. Então, foram mais ou menos 1000 pessoas que ele protegeu, 1100 pessoas. E ó, esse negocinho aqui, você parece, que bonitinho mas isso daqui, feito com pele humana. Tem fotos que eu não vou mostrar pra vocês, mas assim, ó, pra você ter uma ideia, se fosse ter algum pôster só com as pessoas que foram mortas, né, tipo 7 pessoas em cada pôster que tivessem sido mortos, a floresta da Polônia não ia ser suficiente para todos esses papéis que iam ser necessários. Agora, uma coisa precisa ser dita. Esse menino aqui, de 8 anos, olha a caligrafia dele, que bonita! E por um pedido desse moço, que salvou muitas pessoas, ele pediu para que o seu corpo fosse enterrado no cemitério lá em Jerusalém. Tem ainda mais coisa pra eu te mostrar, hein? Mas pra eu conseguir ir até essa parte, você tem que se inscrever no canal. E essa atrás de mim é a antiga sinagoga. Ela foi a primeira e mais antiga sinagoga aqui dessa região. E ela era considerada o centro da comunidade judaica aqui antes da guerra. Na guerra, ela foi saqueada e foi utilizada como um local para guardar munições, imagine. Depois da guerra,
Agora, nos momentos atuais, ela já não é mais um centro de orações. Apenas em alguns eventos especiais ainda acontece. Hoje ela serve de museu. E essa daqui é a única sinagoga que ela continua tendo cultos regularmente. Ela também foi atacada na época da Segunda Guerra, mas ela foi renovada e ela continua servindo ao propósito de acolher todos os judeus. E aí aqui atrás de mim tem a entrada da sinagoga. Do lado dela tem o cemitério. Foi um dos cemitérios antigos aqui, judeus na Polônia, que ele foi usado até 1800. Aí na Segunda Guerra Mundial ele foi todo destruído, retiraram as lápides, enfim. E a maioria das lápides aqui, elas não continuam nos mesmos locais. Aí caso você venha para fazer uma visita, lembra que no sábado é um dia muito importante para os judeus. Então não é recomendado assim você vir fazer uma visita, sabe, como turista, dentro de uma sinagoga ao sábado, tá? Então tenta fazer esse tipo de visita num dia da semana ou, enfim, num dia da semana, não no sábado. Tá aquele redondão onde a gente comeu o zapiekanka, né? E aí, entrando aqui, é o local onde foi filmado a lista de Schindler. Olha! Do Steven Spielberg. Será que eles comeram zapiekanka depois? Ah, acho que deve ter comido, hein? Quem que não come? Quem que não come? Foi aqui que foi filmado. Então, essa cena é uma cena onde você pode vir aqui e relembrar como foi o filme. E essa escada aqui é que aparece no filme. Você tá vendo aí eu provando esse zapiekanka, uma delícia, mas deixa eu te contar um pouquinho sobre essa comida. Na realidade, como a carne era bem escassa e não dava para comprar muito menos tinha essa oportunidade de comprar, eles faziam a comida com alguns legumes e vegetais. Então eles fizeram o quê? Criaram esse pão que parece uma pizzazona, um pão gostoso, crocante, com cogumelo, queijo, e aí você pode colocar tantas outras coisas. E também tem uma opção que é bem curiosa, que ela tem uma... O que ele tem? Framboesa, eu acho. Uma framboesa, tem como se fosse um creminho de framboesa em cima. E a gente termina o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado de assistir e conhecer um pouquinho mais sobre essa parte do bairro histórico, judeu e gueto aqui de Cracóvia. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijão, tchau!